Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus, conduzido pelo Papa Francisco, neste domingo, 22 de novembro, solenidade de Cristo Rei. Solenidade que marca o fim do ano litúrgico. Nos estúdios, Silvana e José. Céu azul, temperatura em torno dos 13 graus centígrados nesse momento, na grande Praça São Pedro, com a presença de milhares de fiéis provenientes de todas as partes do mundo, mas, naturalmente, muitos romanos. Ainda nesse período da pandemia, não é aquela presença tão ingente nos domingos normais, mas temos a presença de muitos fiéis. Solenidade de Cristo Rei, como dissemos, que marca o final do ano litúrgico, durante o qual celebramos os grandes feitos da história de Deus com os homens. E a solenidade de Cristo Rei convida a lançar um amplo olhar também sobre a história, sobretudo para o seu grande final, ponto de chegada do peregrinado do homem neste mundo. Na conclusão da história encontramos Jesus Cristo glorioso, juiz da história, Senhor do Universo. Santo Padre, momentos atrás, celebrou a Santa Missa no interior da Basílica Vaticana e nós tivemos na conclusão da celebração a passagem dos símbolos da JMJ dos jovens panamenhos para os jovens portugueses. O Papa saudou todos os jovens e fez um importante comunicado. Passados 35 anos da instituição da JMJ, depois de ter ouvido o parecer de várias pessoas e o dicastério para os leigos, a família e a vida, que é competente no que se refere a pastoral juvenil, decidi, diz Francisco, transferir a partir do próximo ano a celebração diocesana da JMJ do Domingo de Ramos para o Domingo de Cristo Rei. Assoma a janela dos departamentos pontifícios, Papa Francisco, que dá início, então, à sua alocução. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, com a qual se encerra o ano litúrgico. A grande parábola em que se desdobra o mistério de Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e a realização da história. E a liturgia de hoje se concentra sobre o Ômega, ou seja, na meta final. O significado da história pode ser compreendido mantendo diante dos nossos olhos o seu ponto culminante. O fim é também a meta. E é precisamente isso que Mateus faz no Evangelho deste domingo. Ao colocar o discurso de Jesus sobre o juízo universal no epílogo da sua vida terrena. Ele, que os homens estão prestes a condenar, de fato, é o juiz supremo. Na sua morte e ressurreição, Jesus mostrar-se-á o Senhor da história, o Rei do Universo, o juiz de todos. Mas o paradoxo cristão é que o juiz não é um temível rei, mas um pastor cheio de mansidão e misericórdia. Jesus, de fato, nessa parábola do juízo final, usa a imagem do pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezequiele. Recordando o profeta Ezequiel, que falou da intervenção de Deus em favor do povo contra os pastores maus de Israel. Esses tinham sido cruéis e exploradores, preferindo pastorear a si próprios em vez
de pastorear o rebanho. Por isso, o próprio Deus promete cuidar pessoalmente do seu rebanho, defendendo-o das injustiças e dos abusos. Essa promessa de Deus ao seu povo foi plenamente cumprida em Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele mesmo diz isso de si mesmo. Eu sou o bom pastor. Na página evangélica de hoje, Jesus se identifica. Na página do Evangelho de hoje, Jesus se identifica não só com o rei pastor, mas também com as ovelhas perdidas. Como falar de uma dupla identidade? O rei pastor, Jesus e as ovelhas. Isto é, com os irmãos pequeninos e necessitados. Ele, assim, indica o critério do julgamento. Será com base no amor concreto, dado ou negado a essas pessoas. Porque ele mesmo, o juiz, é presente em cada uma delas. Ele é juiz, mas ele também é o pobre, o juiz, mas é escondido. Nos pobres que ele menciona. Ali está Jesus. E Jesus diz, em verdade vos digo, tudo o que fizestes ou não fizestes a um só destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes ou não fizestes. Seremos julgados com base no amor. Sobre o amor. Não sobre os sentimentos. Não. Seremos julgados sobre as obras, sobre a compaixão, que se torna proximidade e ajuda silenciosa, atenciosa. Eu me aproximo a Jesus, presente na pessoa dos doentes, dos pobres, dos que sofrem, dos prisioneiros, daqueles que têm fome e sede de justiça. Me aproximo de Jesus presente ali? Esta é a pergunta de hoje. Portanto, o Senhor do fim do mundo irá avaliar o seu rebanho. E o fará não só do lado do pastor, mas também do lado das ovelhas, com as quais ele se identificou. E ele nos perguntará, você foi um pouco pastor como eu? Você foi pastor meu, que estava presente nessas pessoas, que estavam na necessidade? Ou você foi? Você esteve indiferente? Irmãos e irmãs, vamos olhar para... Vamos estar distante da lógica da indiferença. E nos vem em mente olhar para um outro lado quando vemos um problema. Vamos recordar a parábola do bom samaritano. Aquele pobre homem ferido pelos assaltadores por terra, entre a vida e a morte. Estava ali sozinho. Mas passou um sacerdote, viu? E foi para frente. Olhou para o outro lado. Passou um levita, viu? E olhou para o outro lado. Eu, diante dos meus irmãos que estão necessitados, também estou indiferente como esse sacerdote, como esse levita, e olho para o outro lado, eu serei julgado por isso. Como eu me aproximei, como eu guardei Jesus presente nos necessitados. Essa é a lógica. E não digo eu. Diz Jesus, aquilo que vocês fizeram a esse, fizeram a mim. E aquilo que vocês não fizeram a esse, não fizeram a mim. Porque eu estava ali. Jesus nos ensina essa lógica da proximidade, da aproximar-se dele com amor, na pessoa daquele que sofre. Pensamos a Virgem Maria que nos ensine a reinar no servir,
Nossa Senhora elevada ao céu recebeu do seu filho a coroa da realeza, porque o seguiu fielmente no caminho do amor. A primeira discípula. Aprendamos com ela a entrar desde agora no reino de Deus, através da porta do serviço, humilde e generoso. Vamos voltar para casa somente com esta frase: eu estava presente ali. Obrigado, ou você se esqueceu de mim. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et in perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, desejo enviar um pensamento especial às populações da Campania e Basilicata, na Itália. Há 40 anos do desastroso terremoto que teve o seu epicentro em Irpina e semeou morte e destruição 40 anos atrás. Aquele evento dramático, do qual os feridos, também materiais ainda, não se reimaginaram, não foram curadas. Peço a generosidade e a solidariedade dos italianos. Tantos testemunhanças também e de irmandade entre tantas realidades e que até hoje subsistem. Foi difícil o caminho de reconstrução e de fraternidade para as diversas comunidades ali presentes. Saúdo também todos vocês, romanos, peregrinos, que apesar das dificuldades e sempre no respeito das regras, vieram até a Praça São Pedro. Uma saudação especial às famílias que nesse período têm mais dificuldades. Pense, há tantas famílias que estão também em dificuldade nesse momento e que não têm o trabalho, perderam o trabalho, que têm 1, 2 filhos, muitas vezes com vergonha não dizem. Mas são vocês a ir buscar onde há necessidade, onde está Jesus que necessita. Façam isso. E a todos, desejo um bom domingo. Aqueles da Imaculada são fortes, né? E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim.
Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco, saudando os peregrinos na Praça São Pedro neste domingo, ensolarado, 13 graus centígrados. Assim chegamos à conclusão desse encontro na celebração da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, com o qual se encerra então o ano litúrgico. A grande parábola, disse o Papa, em que se desdobra o mistério de Cristo. Desejamos a você um bom início de semana, próxima semana já com o Advento. Um abraço especial, diretamente da Praça São Pedro, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.